Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada vai adiantar. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Tudo que nós fazemos para Deus, precisamos envolver o nosso amor verdadeiro. O nosso coração precisa estar alegre. O nosso coração precisa ter sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. É a razão pela qual a cada manhã nós nos levantamos. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós queremos a cada dia fazer a sua vontade. Quero deixar com você nesse momento uma parte da palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 118, verso 11, onde a Bíblia diz o seguinte: cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor os destruí. Salmo 118, o verso 11. Nós sabemos que estamos cercados pelos males em todos os lados. Quando nos levantamos pela manhã, nós sabemos as dificuldades, as lutas que teremos que enfrentar, mas nos refugiamos no Senhor, nos fortalecemos no Senhor e tendo a certeza que Ele está ao nosso lado, nós iremos prevalecer, superar, eliminar todos os adversários em nome do nosso Salvador Jesus. E é com essa confiança que o rei Davi se levantava a cada dia e é nessa certeza também que nós nos levantamos a cada manhã. A cada dia nesse canal, nós deixamos aqui nesse canal uma impressão de um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, o verso 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Quando nós priorizamos a Deus em nossa vida, como resposta, Deus abençoa e prioriza também as suas bênçãos sobre a nossa vida. Ele sempre quis ser o primeiro na nossa trajetória. Ele mesmo falou: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar a Deus não pode acontecer de uma forma involuntária. Buscar a Deus não pode acontecer de uma forma secundária. Buscar a Deus deve ser a nossa maior prioridade, deve ser o nosso maior desejo, a sede e fome da nossa vida. Quando fazemos isso, Ele sempre se deixará ser encontrado por nós, irá abençoar a nossa vida. Quando nós estamos ligados a Deus, nós conseguimos entender o não de Deus. Aceitamos com alegria o seu sim, mas também quando Ele diz não para a nossa vida, para as nossas orações, nós mantemos a nossa confiança como se Ele tivesse nos favorecido. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, nós aprendemos que quando Ele aborta os nossos planos, é para o melhor para nós, é para o nosso benefício, é para a nossa felicidade. Mesmo assim, nós mantemos a nossa fé, a nossa segurança e a nossa garantia na mão do Onipotente. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando, Deus tinha abençoado Davi de uma forma grandiosa. Davi conseguiu fazer um grande palácio para a sua moradia, para a sua família. E Davi não se sentia confortável em saber que a tenda de Deus, o tabernáculo do Senhor, estava num lugar simples e inferior do que a sua casa. E é quando ele se volta para o profeta Natã e fala que o seu desejo era construir uma casa para o Senhor. Davi queria fazer de Jerusalém um centro para adoração a Deus. Nos registros sagrados, ele sabia que Moisés tinha recebido essa orientação de Deus, que apenas em um único lugar o seu povo deveria adorá-lo. Os próprios serviços que se davam dentro do tabernáculo, na tenda, os sacerdotes estavam vivendo de uma forma precária. Não tinham condições favoráveis para desempenhar todos os trabalhos para Deus, e isso trazia uma preocupação no coração do rei Davi. É a razão pela qual ele sonha em construir um templo para a moradia do Senhor. É claro que nós sabemos que o Deus que nós servimos, jamais 4 paredes poderiam conter o seu poder e a sua grandeza. 4 paredes seria o local onde os seus adoradores iriam se encontrar com ele, mas conter a grandeza e o poder do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, jamais 4 paredes teriam condições de conter toda a sua majestade. É o próprio profeta Natã que se volta para Davi e fala que tudo o que ele tivesse no seu coração ele deveria fazer. Mas Natã estava expressando a sua opinião, não era a expressão do pensamento divino. Se Natã tivesse consultado a Deus, automaticamente Deus já teria revelado a Natã que esta não era a sua vontade,
que no futuro o seu filho, Salomão, seria ele o responsável para que ele pudesse construir um templo para o Senhor, porque Davi, as suas mãos estavam envolvidas com muito sangue humano. Embora Deus estivesse dizendo não para Davi, não seria ele que iria construir uma casa para moradia para o Senhor, mas Deus estava consolando o seu servo Davi. Deus amava Davi de uma forma muito pessoal. Eis a razão pela qual a Bíblia fala que Deus considera Davi como sendo um homem segundo o seu coração. Através da boca do profeta Natã, Deus fala a Davi que ele o tirou de trás da malhada. Malhada significa um local de moradia. E Deus trouxe Davi de um lugar humilde. E Deus o colocou como rei sobre o seu povo. Mas Deus iria estabelecer a sua dinastia. O seu nome seria registrado para sempre. Sempre da tribo de Judá, da descendência de Davi, teria um sucessor no trono. Essas palavras reveladas pelo profeta Natã se cumpriu até o momento em que Jesus Cristo veio aqui a essa terra, da linhagem da tribo de Judá, e morreu na cruz do Calvário. Uma casa construída para o Senhor, 4 paredes jamais poderia conter o poder do Deus de Abraão. Mas aquela casa levaria a representação do seu nome. O desejo de Deus era ser fiel nessa aliança com Davi para sempre, que jamais faltasse alguém a se assentar no trono. Mas essa aliança era condicional, dependia da fidelidade do povo. Se a descendência de Davi se mantivesse fiel à aliança a Deus, observando os ensinamentos do Senhor e as revelações dadas pelos profetas, Deus jamais iria permitir que faltasse rei para conduzir o seu povo. Mas quando nós olhamos para o futuro, nem todos os reis que descenderam de Davi foram fiéis à aliança assumida com o Senhor. As palavras de Deus se cumpriram em Jesus Cristo. E através de Cristo que de fato se cumpre as profecias dadas pelo profeta Natã. Em Jesus culmina toda a aliança entre Deus e a dinastia de Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, o verso 13, a Bíblia diz o seguinte: E lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei daqueles que foi antes de ti. O desejo de Deus era ser um pai para Davi. O desejo de Deus era de cuidar pessoalmente de Davi, completamente diferente das dinastias que estavam fora do povo de Deus, onde eles entendiam que quando um rei se assentava no trono, ele se tornava uma divindade. Diferente de Davi, Deus era Deus e Davi era seu filho. Davi deveria obedecer a seu pai, Davi deveria ouvir do seu pai as orientações e dizer para a nação qual era a vontade de Deus para o seu povo. E isto nós podemos ver nos registros bíblicos. Quando um descendente de Davi cometia alguma falha, Deus repreendia. E o objetivo de Deus ao repreender era levar esse descendente a ser obediente, a entender que é um Pai soberano, que é um Deus criador e que ele deveria se voltar com adoração para esse Deus. Até quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, é o próprio Deus que com a sua mão poderosa traz o seu povo de volta para que mais uma vez, como um ato de misericórdia, como um ato de graça, eles pudessem se restabelecer e a dinastia de Davi pudesse dar continuidade para que o Filho de Deus pudesse vir através da tribo de Judá, da linhagem de Davi. É no versículo 16 que nós conseguimos encontrar uma característica que identifica Davi como um homem segundo o coração de Deus. Davi reconhecia que essa aliança feita com o Senhor era grande demais. Ele era imerecedor, ele era indigno. E é ele mesmo que se volta para Deus e fala: quem sou eu para receber tamanha bondade? Mas quando Deus encontra nessa terra um coração humilde, propenso, solícito a fazer a sua vontade, ele sempre derrama bênção sem medida sobre a vida desse vaso. A pior tolice para um ser humano é não permitir que Deus seja o primeiro na sua vida. Era o risco que todo israelita poderia cometer. Era o risco que Davi corria e é o risco que nós corremos nos dias em que nós estamos vivendo. Diante de tantos deuses que cercavam o território do povo do Senhor, era um dos perigos que eles poderiam se envolver, que poderiam perder a bênção de Deus sobre as suas vidas. E é o risco que nós estamos correndo nos dias em que estamos vivendo.
Tantos deuses têm nos cercado, mas nós precisamos resgatar, permitir, entronizar no centro do nosso coração o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Deus escolheu a nação de Israel para que pudesse representar o seu nome aqui nessa terra. Eles deveriam ser evangelistas, eles deveriam testemunhar das bênçãos recebidas de Deus. Isto jamais deveria trazer aos seus corações o orgulho ou a presunção. Pelo contrário, eles deveriam testemunhar do quão bom Deus tinha sido com eles, e outras nações deveriam ser chamadas a vir e se curvar diante de Deus no tabernáculo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 17, o verso 26, a Bíblia diz o seguinte: Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. E é o momento em que Davi culmina a sua cerimônia de firmar aliança com Deus, pedindo a Deus para que o abençoasse. O pedido de Davi a Deus não era com medo que Deus voltasse atrás, mas Davi estava feliz porque o sonho que ele tinha no seu coração era o mesmo sonho que Deus tinha para o seu povo. Nada melhor para alguém do que sonhar um sonho que Deus coloca no nosso coração, porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Quando nós sonhamos, nós precisamos sempre buscarmos na revelação divina se os nossos sonhos estão de acordo com os sonhos do Senhor. E quando estão em harmonia com os sonhos do Senhor, nós precisamos louvar o nome dele. Nós precisamos clamar pela permanência dele sobre a nossa vida, como fez Davi. E Deus se agradou do pedido de Davi. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 17 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos levar no nosso coração algumas verdades. Todos aqueles que amam a Deus sempre irão priorizar a Deus nas suas decisões. Davi jamais poderia estar tranquilo morando num palácio e sabendo que o lugar de adoração a Deus era um lugar inferior à sua casa. Quando nós amamos a Deus, quando nós priorizamos a Deus, nós sonhamos para Deus sempre algo melhor do que nós recebemos. Porque temos o entendimento, tudo o que temos provém das mãos do Criador. Portanto, se ele é dono de tudo, como é que ele pode receber uma adoração inferior da que nós recebemos? Por isso que Davi se sente incomodado e busca oferecer para Deus o que ele poderia fazer de melhor. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mesmo quando Deus diz não para nós, nós precisamos estar felizes, satisfeitos, confiantes, com esperança, porque é o melhor para a nossa vida. Quando nós não confiamos nas decisões de Deus, o resultado da nossa história, da nossa vida, sempre é dor, tristeza, fracasso e decepção. Jamais devemos nos esquecer, não são as boas intenções que agradam ao Senhor, mas é o que está de fato revelado na sua palavra, com uma vida de obediência. Isso de fato expressa uma verdadeira adoração a Deus e agrada o coração do nosso Salvador. Por isso que nessa manhã, ao terminarmos o estudo do capítulo 17, eu quero pedir a Deus que a mão do Eterno esteja sobre a nossa vida, conduzindo a nossa trajetória, nos levando a cada dia a sermos mais íntimos do Senhor, para recebermos a salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor para todo sempre. Fica conosco nesse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante a sua face e conceda a sua bênção em nome de Jesus.